Oi, gente, voltei por aqui, só que agora com uma novidade. Não estou mais sozinha. Tô aqui, ó, gestante de 5 meses. E mais uma vez eu vim aqui falar sobre esses assuntos que são tão interessantes para nós mulheres. Sim. E agora especificamente sobre gestação, né? Doutora, é uma fase linda, maravilhosa da vida de toda mulher, mas também cercada por muitas dúvidas, né? Medo, ansiedade. E a primeira coisa que eu queria começar a perguntar é como fazer isso ser mais sutil? Como a gente pode encarar a gestação de uma forma mais tranquila? Se é que tem como. Tem que ter como, né? Uhum. Tem que primeiro pensar que a gestação é um evento natural e existe desde sempre, na verdade, né? Então é um processo natural que a gente passa e deve, na maioria das vezes, ocorrer tudo bem de forma natural. Então primeiro a gente tem que focar nisso, né? E segundo, é ter sempre um acompanhamento, né? Um acompanhamento com um obstetra de confiança, alguém que tu goste, que tu sintas a vontade de tirar tuas dúvidas, chamar quando for necessário. Muita gente que dá opinião, muito... Tem, né? Bastante. Se sentir à vontade, então, com a pessoa que a gente escolher para fazer esse acompanhamento e confiar. E agora eu quero falar, meninas, quem tá grávida sabe. Doutora, a gente chora sem motivo. Tá vendo a propaganda de margarina, chora. O cachorro passou na rua, chora. É normal. É normal e bem comum, né? Por uma série de motivos. Um deles, e um dos principais, é o hormônio. A gente tá cheia de hormônio, nosso corpo tá inundado de hormônio e um dos principais hormônios da gestação é a progesterona, que é a gestação. Né? E a progesterona, fazendo um paralelo, é o hormônio que também está aumentado na fase pré-menstrual, que é a fase da TPM. Então é quase que uma TPM constante. Além disso, todas as inseguranças, toda a responsabilidade, todas as dúvidas, todas as coisas que a gente se planeja e pensa para resolver naqueles 9 meses, pensando na vida futura, gera ainda mais as alterações de humor, mas que são bem comuns. Eu mesma, quando estava grávida, era chorando. Doutora, então a gente não precisa se sentir sozinha nesse mundo. Os maridos não achem que a gente está odiando. Isso, é legal explicar isso, até às vezes eu vejo no consultório, tem paciente que vem na consulta perguntar para mim, na frente do marido, para que o marido entenda também, né? Para que as pessoas que seguem entendam que aquilo é muito além da nossa vontade. Quando é que termina isso, doutora? Só para saber, deixar o pessoal lá de casa mais tranquilo, isso vai terminar. Sim, mas as alterações hormonais, elas permanecem após o nascimento, né, na fase do puerpério, que são principalmente os primeiros 40 dias após o nascimento, em que nessa fase, ainda mais, além das alterações hormonais, a gente tem às vezes a falta de sono, né, que deixa a gente também já com o humor afetado. Sim. Tem também as ansiedades em relação ao bebê, os cuidados, os medos, enfim, que também vão trazendo isso, né? E também a fase da amamentação, que é maravilhosa, mas o hormônio da amamentação, que é a prolactina, também deixa a gente com um pouco mais triste, enfim. E para esclarecer todo mundo e observar, porque isso é bastante comum, mas tem casos que acabam excedendo, né? Que esses casos de depressão puerperal, enfim, que acabam passando do ponto, né? Doutora, a alimentação, a gente tem, né, quem é gestante tem uma preocupação muito grande. Será que eu tô me alimentando adequadamente? Será que eu tô comendo a coisa certa? Posso comer canela? Posso comer peixe cru, né? Vem tudo isso. Tem alguns mitos também, né? Muito, né? Muito. O que não pode? Muito mito, então. Tem muita coisa assim, modismos, né? Tem modismo do gengibre, tem vários modismos também. Então, o que a gente sabe, de fato, que não pode é bebida alcoólica, tá? Então, bebida alcoólica não pode consumir durante a gestação, porque a gente não sabe nem dizer uma dose que seria possível. Então, se a gente diz nada de bebida alcoólica, tá? Nada. Evitar os alimentos, carne crua, né? Carne dos animais que pastam, principalmente para quem nunca teve uma doença chamada toxoplasmose, então você tem que cuidar com a contaminação que vem através das carnes cruas. Frutas, verduras bem lavadas. Evitar também os queijos que sejam feitos de leite não pasteurizados. Falei da carne crua, quando eu falo da carne crua, eu falo, então não pode comer sushi, não. O peixe não tem a ver com esse ciclo da toxoplasma. E também, na maioria dos peixes que a gente consome, não tem uma contaminação excessiva de mercúrio. Então, o sushi e o sashimi
pode comer, desde que seja um lugar adequado, né? É o que eu falo. Claro, a gente sempre vai prestar atenção para ver se Um lugar que é peixe fresco. O ideal é as conchas, o que for concha, tipo ostra, que não seja crua. Aí sim, esses cozidos, mas os peixes não tem problema. E falando em vínculo, doutora, para finalizar aqui, agora não só como obstetra, mas como mãe. Quando chega em casa com a criança, o que faz? Desespera? A amamentação, muito difícil, doutora. Tem aquela questão da pega. A amamentação é variável. Tem gente que consegue amamentar facilmente e muitas outras mulheres vão ter um certo aprendizado. Porque às vezes parece uma coisa muito óbvia, né? Eu tenho seio, tá cheio de leite, o bebê tá ali com fome e vai dar certo, né? E às vezes é um aprendizado, tanto nosso, de como amamentar, como do bebê, como fazer a pega. E isso pode levar alguns dias, né? Nos hospitais, em geral, a enfermagem, as equipes ajudam nisso, orientam. Às vezes depende de um aprendizado, a gente tem que ficar tranquila, porque nem sempre vai ser tão direto e tão óbvio quanto parece, né? A gente aprende. Aquela primeira semana, que é a semana mais difícil, porque tem todas as inseguranças, que tu dissesse, chega em casa, e agora? Como eu vou trocar, como eu vou dar banho, isso aqui. 2 vezes que tu troca, a terceira tu tá craque. O primeiro, segundo banho, o terceiro já tá fazendo super bem, né? Então, aprende rápido. Aquela semana, ela é muito intensa. Uma semana na vida de uma pessoa, ou um mês na vida de uma pessoa, não é nada, né? Então, é uma semana, um mês que a gente fica mais assim, e que a gente precisa ter essa tranquilidade de que isso vai passar. Não vai ficar para sempre daquele jeito. Bom, então, doutora, assim, quero agradecer muito, porque pra gente que tá passando por essa fase, né, a gente vem e, claro, faz as perguntas técnicas, mas, assim, acaba sendo meio que um desabafo de mãe, né? Eu tô entrando nesse universo agora, agora eu saio mais leve, então, obrigada por compartilhar sua experiência como mãe e também como obstetra, né? Sim, eu que agradeço. Muito obrigada.